Isto. Então, é sempre um reforço que a gente gosta de fazer, né? Esse momento de aprendizado, ele é mútuo, né? A gente também acaba, cada momento que a gente tem dentro da doutrina, de se aperfeiçoar um pouco mais, né? De estar mais integrado com aquilo que é trazido, né? Por aqueles que um dia se dedicaram para resumir essas informações para que a gente pudesse se capacitar, né? E é uma coisa que é muito importante, né, para nós que estamos aí ligados a este trabalho, de ter sempre esse esforço de sempre nos capacitarmos, né? Assim, acho que tem até a ver com a minha profissão, né? Eu sou professora, e aí a gente vê o tanto que a gente precisa, né? A gente vê essa dinâmica do mundo que a gente está, as coisas elas mudam, elas evoluem, e a gente precisa caminhar nessa mesma toada. Então, ler, né, e se capacitar vai nos tornar mais forte para a tarefa, né? Para que a gente esteja mais apto e que a gente consiga passar tudo aquilo que a gente tem de melhor para todas as pessoas, né? Que acho que essa é a função principal. Se a gente se recordar um pouquinho, a gente vai lembrar que o passe, né, é uma transmissão de amor, né, dentro da sua essência, como ela realmente deve ser, né? Então, eu vou colocar aqui para poder fazer a projeção, tá? Para a gente dar continuidade aí aos estudos. Prontinho. Então, pessoal, a gente vai avançar aí nas nossas tarefas, né? Só recordando que a gente se apoia em algumas outras literaturas para que a gente consiga trazer uma explanação bem bacana, né, para o conhecimento de todos. Então, à medida que a gente vai estudando, a gente vai agregando aí também outros trabalhos, né, de outros colaboradores. A gente finalizou na última semana com o Breno toda a parte teórica do livro, né? Então, a gente teve vários ensinamentos, passamos lá por todo um conhecimento da nossa parte fisiológica, né, para que a gente conheça realmente o que é que se trata cada parte, né, dos nossos sistemas. A gente avançou, né, também para a parte teórica a respeito do trabalho de passes, e hoje a gente vai iniciar uma parte prática, né? A gente sabe que você conduzir, né, através de uma leitura, algo que vai ser conduzido na prática, não é tão fácil, não é tão simples. A gente sabe que o treinamento e depois realmente a prática, né, dentro da sala de passes é que vai, como se disse assim, né, dar o atestado de que a gente está no caminho. Mas sem esse conhecimento anterior, ela se torna vazia, né? Então, hoje a gente vai adentrar em alguns detalhes a respeito de como se dá a prática realmente deste trabalho, tá? Uma coisa que é importante a gente reforçar também, hoje é o início. Então, vocês vão observar que hoje a gente vai trazer alguns conceitos, vai trazer algumas falas, e o que a gente vai poder reparar? Que pode ser que este trabalho, de qual tipo de passe ser conduzido ou não, vai variar de acordo com cada casa espírita, de acordo com a quantidade de passistas que nós temos disponíveis, né, de acordo com a necessidade, às vezes, de uma pessoa específica. Então, hoje a gente vai iniciar várias demonstrações, né? Que às vezes pode ser que o que eu vou falar, que hoje a pessoa fala assim, mas lá na nossa casa espírita, os passos não acontecem desta forma, né? A gente ainda vai falar sobre cada um desses detalhes. Então, o que é mais importante a gente aprender nesses momentos, né? Quais são as orientações, né, que são colocadas para que a gente possa fazer a melhor prática possível, né, em relação às movimentações, em relação à nossa concentração, isso aí é o que é mais interessante. E vale reforçar que todos esses ensinamentos, né, que são trazidos nesse livro, eles, né, eu vou até pegar aqui no início,
foi uma vivência, né, proposta, e é regras que são adotadas pela Federação Espírita de São Paulo, tá? Então, a ideia de você normatizar e trazer práticas dessa forma é justamente para que a gente tenha padronização dentro das nossas atividades. Aí facilita para todo mundo, né? Então, nós estamos entrando aí no capítulo 10, que é o capítulo do passe magnético, tá? Que a gente vai iniciar. Então, a base fundamental, né, que a gente traz dessa aplicação é formação de uma corrente de fluidos, né? Estamos o tempo inteiro no livro nos referindo à questão do magnetismo, das energias, né? Que a gente sabe como é que tudo acontece, né? A gente está envolto num fluido universal e a gente precisa utilizar esse fluido a favor de quê? Buscar trazer a cura para aqueles que estão em situação, né, com algum tipo de doença, que está precisando de alguma atenção. Então, tudo isso é feito através dessa transmissão de fluidos, né? Lembrando que o passista é um intermediário dentro dessa proposta. Então, ele vai auxiliar, né, a espiritualidade no trabalho dela. Então, é a formação, então, dessa corrente de fluidos, né, que partindo do operador, né, veiculados pelas suas mãos, né, o livro traz também que existem casos em que as pessoas utilizam sopros, né, na nossa aplicação é através de corrente de fluidos veiculados pelas nossas mãos, transmitindo isso ao corpo doente, tá? E, normalmente, o operador ele vai estabelecer um circuito com as duas mãos, a direita representando um polo positivo e a esquerda representando o negativo. Porque quando a gente vai estudar, né, pessoal, a gente vê lá como é que se dá uma corrente elétrica, né? Ela tem um ponto que entra e um ponto que sai. Então, você tem um circuito, né, para que você possa conseguir fazer com que aconteça essa fluidez, né, de energia. Então, com o passe é da mesma maneira, né? Então é como se a gente tivesse uma recepção por uma mão e a transmissão e depois a saída por outra mão, né? Um polo positivo e um polo negativo, tá bom? Para dar essa fluidez. E a regra fundamental, né? Isso aqui nós vamos agora, por isso que eu falei para a gente analisar e prestando atenção nas imagens, para a gente poder imaginar, né, como é que se dá toda essa corrente desses fluidos. Então, a regra fundamental para os nossos órgãos internos, né, que é a parte vegetativa do nosso corpo. Então, olha lá, aplicar a mão esquerda no plexo solar, né, está localizado aqui na boca do estômago, né, então tá aí o posicionamento, né, da nossa irmã, né, trabalho da nossa irmã passista, enquanto a direita se coloca sobre a parte doente, fechando o circuito, tá? E depois eu vou falar mais lá na frente novamente, mas a gente tem que sempre se ater, né? A volta e meia, dar uma olhada novamente naquilo que a gente já estudou, né, para a gente saber as posições certinhas, né, dos centros de força, para ir entendendo o que são os significados de cada um desses termos que a gente utiliza, né? E aqui tem uma outra colocação, né? Nos casos em que é necessário pôr em movimento o fluido vital dos centros nervosos, a gente está falando aí dos nossos centros de força, que a gente já estudou anteriormente, a mão esquerda se fixa no centro de força regional, quer dizer, aquele centro que você quer priorizar, né, a circulação da energia, enquanto a mão direita desliza ao longo da coluna vertebral, ou dos membros superiores ou inferiores, levando para esses pontos a corrente de força. Aí uma dúvida que às vezes pode surgir, né? Em que momento eu vou saber o que eu tenho que fazer, né? Isso aí, em relação ao passista, ele pode ficar tranquilo, né? Porque quem conduz, né, todas as orientações, né, depois que
o irmão passa pelo atendimento fraterno, ou se sentir uma necessidade específica, né, de um tratamento especial para uma determinada pessoa, né, o passista ele vai receber toda essa orientação do que fazer, né? Às vezes, então, se tem uma pessoa em específico, né, que não vai receber o passe, né, como a gente tradicionalmente faz na nossa casa, precisa de uma coisa mais, uma coisa particular, mais detalhada para aquela pessoa, então, né, o nosso diretor mediúnico vai nos orientar em como proceder, né? Ah, é um passe assim, assim, assado. Então, dada essa orientação, todos os trabalhos serão conduzidos, né? Então, às vezes, seria a nossa maior dúvida, né? Então, o passista, ele vai ser conduzido e orientado, né, pela nossa direção mediúnica, tá bom? E quando você deseja transfundir no organismo do doente energias exteriores, né? Que ele deu o exemplo de casos de uma pessoa que, né, está lá apresentando casos de fraqueza, exaustão, anemias, atua-se sobre os centros de força, a começar pelo básico, para reativar todos os processos vitais, né? Então, tudo isso daqui baseado numa orientação prévia, como eu falei, né? Já conhecedores, sabendo lá direitinho de onde é que está a localização, que a gente precisa dar ênfase, né, nessa transmissão de energia, aí o trabalho vai ser conduzido a partir daí, tá? Então, aqui foi um exemplo desse tipo de aplicação, né? Uma pessoa que chegou lá com uma situação mais particular, né? E foi detalhado isso, e sendo necessário o seu tratamento desta forma, seria dada a orientação para que o passe fosse conduzido dessa maneira, diretamente no centro de força específico, para ajudá-lo na sua melhoria, né? E aí eu coloquei aqui esse quadrozinho, reforçando, né, o posicionamento dos centros de força, né? Então, existe uma razão de ser, né? A gente já viu dentro da nossa fisiologia, da nossa constituição, quais são os centros de força que a gente pode priorizar, dependendo da moléstia que a gente esteja passando, né? Ou da necessidade que cada uma precisa ser priorizada naquele momento, tá? Então, isso aqui foi só a título de reforço, né? Porque são as expressões que a gente mais utilizaria, né? Direcionar para o plexo, ou então trazer mesmo na nomenclatura dos centros vitais, né? E aqui tem uma localização, né, mais informal, né, dos nomes onde cada um desses centros e desses plexos se posicionam no nosso corpo, ok? E a ação das mãos do operador, né, no caso do passista, não só veicula o fluido animal próprio deste, né, como também movimenta o fluido do corpo doente e ainda as energias exteriores recebidas através dos centros de força, né? Então, o que que a gente já falou em outros momentos, né? Que a atuação do passista, ele vem como esse intermediário da espiritualidade, né? Essa imagem, ela demonstra muito bem, né? Pelas movimentações que a gente faz, então a gente vai estar ali à disposição para poder ajudar nessa troca de energia, né? Fazer movimentar, circular essa energia dentro do corpo do nosso irmão que se encontra doente, né? Então, ele vai ter uma atuação muito importante, né? Por isso que é essencial para que esse trabalho ele seja cada vez mais bem feito, o nosso comprometimento com vários fatores, né? Breno reforçou isso muito nas últimas semanas, né? Da nossa vibração, da nossa frequência, do nosso cuidado com o nosso bem-estar físico, né? Para que a gente possa, da melhor maneira, desempenhar essa tarefa, né? Então, é um conjunto de fatores onde a gente pode estar, né? Se eu estou ali apto a desenvolver esse trabalho, né? Então, que eu possa estar doando os meus 100% dentro da proposta, né? A gente tem que lembrar que a gente está lá com esse trabalho de doação, né?
de transmitir para o nosso irmão, né, que está passando lá por um momento de fragilidade, de que maneira a gente pode contribuir para essa melhoria, né? Então, essa ação, né, vai estar fazendo esse trabalho duplo, veicula o fluido animal dele mesmo e movimenta o fluido do corpo do doente, tá? Aqui foi só para a gente ter uma pequena demonstração. E aqui a gente vai iniciar algumas regras gerais, né? São regras gerais que são utilizadas, né, na movimentação das nossas mãos, né, para que a gente entenda um pouco, né, a razão de ser desses movimentos, né? Então, a primeira regrinha que ele está falando aqui é sobre os passes longitudinais, né? A movimentação longitudinal das mãos. Então, ele coloca que os movimentos longitudinais, os passes longitudinais, movimentam os fluidos, como aqui, acompanhando aqui por essa primeira fotinha, tá, pessoal? Eles movimentam os fluidos. Então, ela está trazendo, né, as mãos, de acordo com a seta, de cima para baixo, né, na frente da pessoa, né? Porque a gente sempre vai ter algumas imagens que a gente vai demonstrar aqui, e lembrando que a gente pode ter, a gente vai ter combinação de vários deles, né? Vão existir momentos em que a gente vai priorizar uma determinada quantidade. Aqui nessa imagem que a gente está tendo aqui da demonstração, a nossa irmã que está recebendo o passe, ela está em pé, né? Geralmente na casa, a hora que a pessoa vai receber o passe, ela está sentada. Então, por isso a gente se ater, né, a essa questão dos movimentos. E que, dependendo de cada casa, né, a gente vai, dependendo de cada situação, teremos pequenas variações em relação a isso. Então, o primeiro movimento que a gente está vendo aí, ó, desse passe longitudinal, né, de cima para baixo, na frente vai ter uma outra imagenzinha que vai demonstrar isso de maneira mais clara, é um movimento que uma posição que movimenta fluidos, né? Então, o objetivo de movimentar os fluidos. Os movimentos transversais dispersam e os circulares, que está aí na foto 2, e juntamente com as imposições de mão, eles concentram, né? Então, toda vez que você faz aquele movimento giratório, como está demonstrando aí na mão, é o momento onde você concentra os fluidos, né? Então, geralmente, né, depois a gente vai, como eu falei, trazer aos poucos aos detalhes, a gente pode, num determinado momento, né, fazer um movimento giratório, circular, onde a gente concentra os fluidos, e depois um movimento longitudinal, que os movimenta. Um concentra e o outro movimenta, né? Então, aqui são demonstrações básicas, né, de passes que a gente conduz durante este momento, ok? Aqui mais um detalhe, ó lá, sobre o passe longitudinal, né? Aí, ó, a mãozinha sai lá de cima, né, da cabeça da pessoa e desce. Então, aqui é uma outra figura para representar esse movimento longitudinal, né? Eles são dados ao longo do corpo, de uma região ou de um membro, e distribuem aí e movimentam a energia fluídica. E aí ele já faz um recorte, ó. Quando ultrapassam as extremidades, no caso de pés ou mãos, é o momento onde ele descarrega os fluidos, né? Então, acontece a concentração, depois a movimentação, e ao chegar nas extremidades, a gente vai ter o descarregamento dos fluidos. Então, é o momento onde a gente tem a circulação da energia e depois a retirada daquela energia do nosso irmão que se encontra doente no momento, né? Que está recebendo o passe, tá? E aí é que acontece essa troca, né? Se a gente lembrar, né, que a gente tem lá o movimento do passista, né? Recebendo a energia vital, né? Transmitida lá pela espiritualidade, e a gente transfere através das nossas mãos, faz circular no nosso irmãozinho doente e dispersa aquilo que não tem mais necessidade, ok? Então, seguindo nesta sequência. Bem, então a ideia aqui, né, era a gente se ater aí os
os primeiros passos, né? A gente... Diga, Breno, fica à vontade. Não pode terminar no final, se terminar a gravação, eu faço uma colocação. Tá, joia. Então, pessoal, aqui a gente vai se ater, né, a esses dois primeiros itens, né, dos dois movimentos básicos, né, e aqui a gente se referiu a um passe magnético, né, que a gente está fazendo uma consideração aqui em caráter bem específico, tá? Nas outras aulas, a gente vai ver aqui outros tipos de aplicação, né, e vamos dando continuidade até chegar, né, nos casos como os passes que a gente pratica dentro da nossa casa espírita, né, e outras situações, né, passes individuais, no caso dos passos coletivos e assim sucessivamente, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui.